no Fala Xerife de hoje falar a respeito de um jogaço hoje, mas um jogaço para baixo da tabela. O Corinthians está ali na zona de rebaixamento e o Flamengo está colado no Corinthians, né, com a derrota do Flamengo. Um empate ou uma vitória do Corinthians diante do Fortaleza coloca o Flamengo na zona de rebaixamento. Então, dois grandes clubes e duas das maiores torcidas do futebol brasileiro estão aí lutando pelo rebaixamento. São Paulo, 3 jogos, 3 derrotas. Né, o Vanderlei estreando, né, no Corinthians no Campeonato Brasileiro. Espera um bom jogo, um grande jogo, parte do Corinthians e Fortaleza. Jogaço. A equipe do Fortaleza é uma equipe muito bem montada, uma das revelações dos últimos 2 anos que o Vovôda está nesse time do Fortaleza, né? Um time fortíssimo, gestão fortíssima do seu presidente, um ótimo treinador, o Vovôda, com esquemas de jogos definidos, marca muito bem, sai rápido para o contra-ataque, enfim, é um time fortíssimo, o Moisés num grande momento, é uma equipe muito boa, né? Que tem jogadores de alto nível, de boa marcação e tem um esquema, como eu sempre falo. Você precisa ter esquema de jogos definidos e dentro disso ter as suas variações. E o Vovôda faz isso muito bem com essa equipe do Fortaleza. Pega o Corinthians com muitos problemas, né? Com muitos problemas nos últimos jogos, né? Perdendo da Libertadores em casa. Tem que lutar agora por esse Campeonato Brasileiro. Tem chance ainda lá na Libertadores. Tem chance de estar lutando ali por cima também no Campeonato Brasileiro, né, e joga em casa, com o apoio da sua torcida, mas isso não tem nada a ver. No último jogo que eu fiz, né, que eu falei a respeito, Corinthians e Fortaleza, o Corinthians ganhou de 1-0, né, se eu não me engano, o gol do Gil, mas assim, é um jogo que poderia ter sido 3-4-0 para o Fortaleza no primeiro tempo. Aos 30 minutos, né, do primeiro tempo, o Fortaleza tinha criado 9 a 10 chances de gols e o Corinthians nenhuma. Então, futebol, às vezes, eu sempre falo, tem isso, você joga bem, não faz o gol e aí você sofre. O Muricy fala bem, futebol pune, então as chances aparecem, mete para dentro. Então, foi um grande jogo, o Corinthians ganhou no ano passado 1-0 com o apoio da sua torcida e a gente espera realmente que tenha um novo apoio do seu torcedor, né? O torcedor do time do Corinthians, o Vanderlei, a princípio, vai fazer algumas modificações, está vendo na categoria de base. O Corinthians sempre teve bons jogadores na base. Vamos ver a escolha do Vanderlei para esse jogo. É um jogaço de bola. Um jogaço. Uma vitória e um empate do Corinthians empurra o Flamengo para a zona de rebaixamento. É muito cedo para falar. Não acredito nunca que essa equipe do Flamengo ou o Corinthians vá conseguir ser rebaixado, principalmente desse campeonato. Tem os problemas. O Corinthians muito mais, mas não acredita. É início de campeonato. Pode arrancar e arrancar bem, mas é bom não ficar ali embaixo, sofre muito, né? O Flamengo ano passado teve assim, lá embaixo, depois teve a sua arrancada, conseguiu, né, um título importante, que é a Libertadores, conseguiu a Copa do Brasil, enfim, o elenco tem para isso. Agora, tem que começar bem. O torcedor do Flamengo nesses últimos meses tem sofrido muito, perdendo alguns títulos, né? Então, é isso que eu estou te falando, essas duas equipes, Flamengo e Corinthians, são muito fortes, né? E o torcedor do Corinthians não, já espera um bom tempo uma reação do seu time. Uma reação. A chegada do Vanderlei é para balançar mesmo. Eu conheço o Vanderlei, competente, chega com o Maurício Cupertino auxiliar, ótimo auxiliar, conhece bem, sabe trabalhar bem também no dia a dia com os jogadores, e o excelente Melo, para mim, o grande chefe, né, o concurso da preparação física no Brasil, pela condição que ele dá aos seus jogadores, e um cara sensacional. Então, tenho certeza que esse trio, as coisas vão caminhar bem lá, né, muito bem. Tem um Fabiano também, que é um grande amigo meu, né? Hoje faz um diretor de futebol ali, está ajudando também, vai ajudar o Vanderlei. Então, acho que tem tudo para o Corinthians fazer um grande jogo e, por que não, conseguir uma vitória. Agora, pega um time cascudo, não dá para cravar nada, né? Esse time do Fortaleza, do Vovôda, tudo pode acontecer. Então, boa sorte ao Corinthians, boa sorte à equipe do Fortaleza. Bom, galera, agora falar a respeito da vitória do Sport, né? O Sport que jogou e jogou muito bem. Foi senhor da partida, primeiro tempo muito bom, praticamente o Guarani só teve uma chance, uma bola parada, uma cabeçada, né, do Derek, e o Sport mandou no jogo, né? O Wagner Love teve 3 chances de gol, poderia ter feito os gols, né? A gente sabe da categoria dele, mas também um goleiro do Guarani, Pegorato, para mim foi o melhor jogador em campo do Sport, melhor jogador do Sport em campo. Eu votei no Thierry, né? Na realidade, o zagueiro, que para mim fez os 2 gols, e fazer gol é difícil. O Wagner teve a chance, não fez, o zagueiro foi lá e fez os 2 gols. Mas assim o Sport mandou, mereceu o resultado do primeiro ao segundo tempo. Segundo tempo, o Guarani fez algumas substituições, foi para cima um pouco, criou muito pouca oportunidade de gols mesmo, né? Mas o Sport poderia também ter metido o 3º gol nesse segundo tempo. O Sport é uma equipe muito rápida na frente, é um bom meio campo, né? O Ronaldo fazendo um grande jogo também, é um volante que
sabe jogar futebol. A característica desse time é a juventude também, eu tinha falado, né? Falei do Juba, né? O Juba, partidaço do Juba, partidaço. Poderia também ter escolhido melhor em campo, mas no Thierry eu apostei porque fez os 2 gols. E o time do Sport muito bem. O Wagner Love, apesar dos gols perdidos, é impressionante a sua qualidade, a sua liderança que ele tem nesse time do Sport. O Sport é um time fortíssimo para subir esse ano, mas eu sempre digo, lá na frente as equipes conseguiram ganhar. Você vê que o Criciúma em 15 pontos disputados, 15, estou falando de 5 jogos, ganhou 4 e empatou 1. Né? O próprio Guarani estava com 3 vitórias, agora está com 2 derrotas, 9 pontos. O Sport tem que somar pontos. Tem 2, 3 jogos, alguns times acima do Sport tem jogos, mas o Sport tem que se recuperar. Joga o próximo jogo em casa com a Tombense, depois pega o Ituano fora e tem um time forte, tem um bom time, um time de qualidade. Para isso, tem que trabalhar. Esquecer o passado, parabenizar pelo campeonato pernambucano e o que passou da final da Copa do Nordeste, parabenizar, eu sempre digo, o Ceará que mereceu, né, porque jogou bem em casa, fora de casa o Sport jogou melhor, pênalti, ganhou a equipe do Ceará, faz parte do jogo. O Sport tem que estar ligado, o objetivo maior dele esse ano. Manteve a base do ano passado, o entrosamento é importante, um ótimo treinador e agora é pensar em subir esse ano jogo a jogo, pensar jogo a jogo, porque realmente eu vou falar uma coisa, as entrevistas que eu dei, esse ano é de 8 a 10 clubes lutando para subir, pode ter certeza. Né? Agora o Sport tem a qualidade desse entrosamento e da boa equipe que tem, da ótima gestão do seu presidente. Enfim, o Sport tem tudo para subir esse ano. Agora pensar, passo a passo, jogo a jogo. Então vamos esperar esse jogo realmente da equipe do Sport, né? E parabenizar o próximo jogo do Sport, parabenizá-lo por esse ótimo jogo. O Sport realmente mandou no Guarani. E o Guarani continua trabalhando. É uma equipe treinada pelo Bruno Pivetti, tem bons jogadores. Eu acho que o Guarani ainda precisa contratar alguns jogadores, está iniciando agora a temporada e vamos ver o que é que vai acontecer no Guarani no dia a dia e no trabalho. Né? Eu torço muito pelo Guarani, um time que eu joguei, que eu iniciei. Não digo que iniciei, porque eu iniciei em Santa Cruz, mas saindo do Santa Cruz, eu fui jogar no Guarani, tenho um orgulho muito grande de ter jogado no Guarani, né? E a gente espera que o Guarani possa voltar um dia também à primeira divisão. Então, boa sorte Guarani, boa sorte ao Sport. Bom, amigos, eu queria falar não do jogo, o Náutico ganhou de 2-1, eu queria falar a respeito da torcida do Náutico, né, que invadiu o campo, né, no treinamento, e foi conversar na concentração com seus jogadores, né, eu sempre falo isso e nunca vou deixar de estar analisando isso que vem acontecendo no futebol brasileiro. Se as leis não mudarem, vai mudar quando a gente batizar um jogador que for morto, né, Maria da Penha, aí matou o jogador Joaquim, aí essa lei Joaquim foi complementaram porque matou um jogador, é isso que a gente quer? Então o torcedor vai lá, xinga o jogador e o cara fala disso, não, isso aí é para motivar. Aquilo do Náutico não foi motivar, não. Eu vi torcedores falando palavras para alguns jogadores, aquilo é motivação. Falar que o cara era um merda, que não joga nada, aquilo é motivação. As pessoas estão enganadas, né? Enganadas e olha, um alerta que eu faço aos clubes pernambucanos, não deixem isso acontecer, não deixem. Aquilo ali não é palavra de incentivo, não. Não é, não. Aquilo é uma falta de respeito com o profissional. Eu quero ver se algum deles um dia for advogado, doutor. Então vamos uma turma lá, vamos sair 300 amigos meus da rua e vamos lá xingar ele no trabalho dele. Aí quando se fala do jogador, quando come, não, mas é um profissional como outro qualquer. Não, é mentira. O jogador de futebol não é um profissional como outro qualquer, não. Porque em nenhuma profissão faz aquilo que fazem com os jogadores de futebol. De invadir, de xingar e de ameaçar. Isso é papo furado de dirigente. Isso é papo furado de dirigente. Não seja omisso, dê a cara. O que fizeram com os jogadores do Náutico, teve também no Santa Cruz, eu repudio veemente. Quer falar? Senta com os diretores. Vão lá, se ele acha isso certo, sentam com eles. Cobrem deles e ele tome as atitudes. Com os jogadores, não. Não é porque eu sou um jogador, que eu fui uma ex-atleta. Não é isso. Porque eu tô vendo na hora acontecer uma morte. E aí sim, vocês vão ver a porca torcer o rabo. Porque isso é uma falta de respeito. Você sai da sua casa para trabalhar como é o jogador, se está bem ou não, faz parte do jogo. Não querem que mandem embora. Agora, as próximas invasões, não querem que faça invasão em lugar nenhum. Vão falar com o presidente do clube. E digam que não querem os jogadores. Agora, invadir um centro de treinamento e ameaçar jogadores, isso eu não perdoo. Me desculpe, eu não perdoo. E vamos ver as atitudes
que a presidência ou do Santa Cruz, do Náutico ou qualquer outra equipe vão tomar, porque isso realmente não é futebol. Eu fiz o jogo ontem, o jogo do Sport, sem torcedor. Por quê? Houve uma invasão ano passado com o jogo do Vasco. Até mulher apanhou. Aí quando está suspenso, 6 jogos, isso não pode. Não pode não. O Sport está pagando pelo erro do seu torcedor. Está errado, daqueles vândalos. E outra coisa, aqueles vândalos não é o torcedor do Sport. O torcedor do Sport não é isso. Agora tem um número pequeno que parece que mandam no clube e são vândalos. E aconteceu. Agora o Sport tem 6 jogos sem torcida. Eu fiz um jogo onde não tem calor humano nenhum. Eu sei que a força da torcida do Sport no seu estádio é maravilhosa, como qualquer outro time, mas eu sei o que é a torcida do Sport. Joguei contra e vai jogar sem torcedor. 2, 3 jogos, daqui a pouco vai entrar só mulheres e crianças. Ok, já é uma grande coisa, mas essa suspensão do Sport vale ao Náutico, ao Santa Cruz ou qualquer equipe do futebol brasileiro. Se tem um pouco de respeito com seus jogadores, porque são trabalhadores como outro qualquer. Isso é uma vergonha para mim por parte dessa torcida. Então, eu não compactuo com isso aí, com essa ignorância que fizeram. Valeu, galera, um abraço. Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor, vai lá, acessa. Hoje tem um jogaço, Corinthians e Fortaleza. Vai lá, moçada, bota um dinizinho no bolso. Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor. Carimbo do Xerife, Esporte da Sorte. Um beijo. Fala, galera do canal do Xerife, Ricardo Rocha 3 no YouTube. O Xerife aí já deu sua opinião sobre os fatos ocorridos neste final de semana aqui em Recife, né? Tanto no Náutico como no Santa Cruz. Vou dar minha opinião também. Acho que pegaram muito pesado as torcidas organizadas, tanto do lado do Náutico, né? Para mim, aquilo ali foi uma aberração. E tanto pelo lado do Santa Cruz. Eu acho que tem que haver, sim, as cobranças, mas tem que ser ali no estádio, no momento que você vai torcer. Não dessa maneira. Da maneira que fizeram, eu acho que é uma maneira muito forte, muito rude. Eu acredito que isso não é a melhor maneira de fazer os jogadores jogarem, vencerem, ou ter uma situação melhor dentro de campo. Acho que muito pelo contrário. Eu acho que isso afeta diretamente aos atletas por tudo que aconteceu, simplesmente lá no Náutico, né, no CT do Clube Náutico Caparibe. Eu acho que foi uma grande afronta para os jogadores, comissão técnica, e eu estou com o Dado Cavalcante por tudo que ele falou na sua coletiva após-jogo. Eu acho que é uma maneira muito forte da maneira que fizeram a torcida, enfim, palavras de baixo escalão, ameaças, né? Isso não é conversa, são ameaças, certo? Eu acho que se for para fazer dessa maneira, nem vá, porque é uma maneira completamente diferente, uma maneira de violência, com palavras aí absurdas que aconteceram. Acho que a minha opinião é essa e não pode ficar impune, não. Eu acho que tem que ter alguma situação, alguma coisa tem que se fazer, não pode ficar impune. E outra coisa, futebol, muitas das vezes se fala que futebol pode, futebol tudo pode. Não, futebol não pode, é um emprego normal, como qualquer outro, digno, tá? Você sai da sua casa, vai trabalhar, você faz o que você gosta, que ama. Eu acho que tem que ter mais respeito ao próximo, mais empatia, coisa que não aconteceu neste final de semana com as torcidas organizadas, tanto do lado do Náutico, como também do lado do Santa Cruz. Só lembrando que também vou falar do Sport. O Sport teve seu jogo contra o Guarani de portões fechados por causa da torcida organizada, que invadiu no jogo contra o Vasco. E por isso está sendo punido a equipe do Sport Clube do Recife. Tá bom, pessoal? Agora falar da rodada. O Náutico venceu esse jogo por 2-1, 2 gols do Jael, o Cruel, ele mesmo. Eu vi o time do Náutico muito bem organizado dentro de campo, mas eu esperava uma movimentação diferente, simplesmente pelo lado direito, na saída do Caion, que se lesionou. Eu pensei que iria entrar o Matheus Carvalho, o Dado Cavalcante iria manter os 2 volantes e adiantar o Souza, mas isso não aconteceu. O Dado Cavalcante fez a escolha de outro atleta ali naquele momento. Mas enfim, o Náutico venceu, convenceu, jogou bem, conseguiu segurar a partida, tomou o primeiro gol da equipe do São José, um belíssimo chute naquele momento, mas até então o São José não estava dando sufoco na equipe do Náutico. O Náutico, sim, teve mais volume de jogo, precisa fazer algumas contratações, que o Dado Cavalcante já vem pedindo já tem um bom tempo, certo? Então acho que o Náutico venceu, conseguiu focar na partida, que isso é o mais importante, mudar a chave muito rápido pelo acontecimento que teve na sexta-feira com a torcida organizada. O Náutico venceu, isso é o mais importante, tá bom, pessoal? E também comentar um pouquinho sobre o jogo do Sport Clube do Recife, que venceu
a equipe do Guarani por 2-0. O Sport não passou por nenhum sufoco. O Sport conseguiu controlar bem a partida. Os 2 gols de bola parada do zagueiro artilheiro, né, o Rafael Thierry. O zagueiro, para mim, que consegue manter uma regularidade muito boa. Conseguiu isso na Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. E quem sabe não consiga manter aí no Campeonato Brasileiro da Série B. E também consegue manter uma boa regularidade na Copa do Brasil. O Sport conseguiu um bom resultado, 2-0, seu segundo jogo. O primeiro jogo foi empate contra o Novo Horizontino fora. O Sport tem menos 3 jogos. Isso é muito bom, vitória. Depois de um insucesso que o Sport teve na quarta-feira, perdendo o título da Copa do Nordeste para o Ceará, mas conseguiu aí vencer. Isso é o mais importante para a equipe do Sport. Sport bem montado, bem organizado. O time do Guarani precisa de algumas peças de reposição. Eu senti falta de algumas peças. O Guarani perdeu alguns atletas. O próprio deles é o Bruno Mendes, com menos de 10 minutos do primeiro tempo, e não teve essa peça de reposição. Então precisa fazer algumas contratações a equipe do Guarani. Mas o Sport não. O Sport conseguiu resolver logo sua partida. O Sport conseguiu ditar completamente o ritmo de jogo. Isso é muito importante. O Sport voltar ao foco dessa Série B de Campeonato Brasileiro. E hoje tem Série D, Santa Cruz e Iguatu, às 20 horas. Um jogo importante para o Santa Cruz, começar com o pé direito nessa Série D. O Santa Cruz precisa vencer e dar a resposta também dentro de campo. O Santa Cruz não conseguiu performar no Campeonato Pernambucano, nem na Copa do Nordeste. E também Copa do Brasil, ele voou já na segunda rodada. Mas o Santa Cruz precisa, sim, mostrar algo diferente. Espero que o treinador Felipe Conceição, com o tempo que teve aí disponível para treinar os atletas, mais de 30 dias, então eu acho que ele teve tempo de trabalho. O Santa Cruz foi feito algumas contratações, né, e isso vai se mostrar dentro de campo. Esperamos que o Santa Cruz consiga vencer e mostrar um bom futebol. Muitas das vezes a gente fala um bom futebol tem que dar goleada. Não, o Santa Cruz precisa vencer. Isso é o mais importante nesse momento para os jogadores também ganharem confiança. O Santa Cruz vai no ataque com o Lucas Silva, o Galego, que é o ex-jogador do Petrolina, também o Pipico, o Chiquinho. Enfim, o Santa Cruz vai com algumas peças conhecidas que passaram pelo Campeonato Pernambucano e também Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Quem sabe não consegue fazer uma boa partida hoje e consiga sair com uma vitória, que é o mais importante para a equipe Santa Cruz começar com o pé direito nesta Série D de Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. Tem um site do Xerife, ricardo-rocha3.com. Galera fazendo um bom trabalho, a Rafaela, o Marcos Leandro, galera tirando onda mesmo, levando muita informação para vocês no site do Xerife. E agora a melhor parte, ó, Esporte da Sorte, meu amor. Isso mesmo, vem embora. Tem Série A, tem Série B, tem Série C, Série D. Então vem embora, vem fazer tuas apostas. Esporte da Sorte, meu amor. É muito mais que bet. Então vem embora, Esporte da Sorte.